consignado à desobediência. Palestra realizada em 23 de abril de 1971. Neville Goddard. Paulo fez a pergunta: quem é você para julgar o servo de outro? É antes de seu próprio mestre que ele permanece ou cai. E ele será confirmado, pois o mestre é capaz de fazê-lo ficar de pé. Agora, todo esse drama acontece dentro do indivíduo. Meu servo é esta roupa que está falando com você. Seu servo não é aquele que limpa sua casa, mas o corpo que você está usando. Esse é o seu servo. Que nenhum homem julgue aquele servo, pois o mestre está no controle. Nos é dito no mesmo livro de Romanos, entre parênteses: se não fosse pela lei, eu não conheceria o pecado, mas eu sei pecar somente por causa da lei. Eu não deveria saber o que é cobiçar se a lei não dissesse: não cobiçarás. Por isso, contra ti e somente tu, pequei e fiz o que é mal aos teus olhos. Fecha aspas. Ninguém sabe o que o mestre está colocando o servo para transformá-lo em seu próprio ser. E todo mundo, quer ele saiba ou não, passa pelo inferno. Todo mundo, quando se regozija, porque até agora ele não tocou ou lembra que ele fez algo parecido. Bem, então eu não diria pena dele, mas ele não sabe. Ele simplesmente não sabe. Agora, deixe-me compartilhar com você uma carta que veio hoje. A senhora está aqui esta noite. Ela disse: em um sonho, essas enormes máquinas que movem montanhas, você as vê e fazem rodovias, e houve um homem que me levou por alguma corrente magnética. Eu me movi como uma marionete, enquanto ele simplesmente me movia à vontade dele. Mas, anteriormente, me revoltei e usei toda a força que pude para quebrar esse robô. Mas ela não podia. Ele simplesmente a movia à vontade, e ela fazia o papel, a parte de uma marionete. Então ela disse: eu vi algo se formando. Ele estava tentando formar algo em mim, ou fora de mim, ou por mim. Mas algo estava se formando e parecia se formar com vidro quente e líquido. Bem, você sabe o calor intenso que levaria para reduzir o vidro a um estado líquido. E então percebi que a forma de um homem tomou forma e saiu do topo da minha cabeça. A cabeça estava perfeita, perfeitamente formada, mas o resto ainda era uma massa, ainda não formada. Eu diria a ela: estava perfeitamente formada. Não espere nada abaixo da cabeça para se formar. Você não vai encontrar abaixo da cabeça a forma que você usa agora. Eu digo que a forma está completa quando você viu a cabeça sair da sua cabeça. Agora, em Jeremias nos é dito, no último verso do capítulo 30, a ira violenta do Senhor não voltará até que ele tenha executado e cumprido as intenções da sua mente. Nos últimos dias você entenderá. Então, no próximo capítulo 31 nos é dito: o Senhor fez uma grande coisa na terra. Um homem é cercado por uma mulher. Isso é traduzido como: ele transformou uma mulher em homem. O retorno da Virgem de Israel, sua própria emanação, o Senhor Jeová. No final, se alguém é culpado, é apenas Deus. Conforme relatado no livro de Jó, no final de todas as provações, todos os horrores através dos quais ele foi colocado, e então seus amigos vieram e o consolaram. São todos seus amigos, e consolou Jó pelo horror,
pelo mal que o Senhor Deus lhe trouxera. Então, esse corpo, você coloca isso no inferno, posso te contar? Mas você coloca isso no inferno para aprender certas lições. Pois nos é dito, a lei é espiritual, mas o homem não sabe que a lei é espiritual, até que tenha passado por todos esses fogos de experiência, e então descobre que é espiritual, e no final, quando tudo se desdobra dentro dele, então a lei se torna fácil para ele operar, mas não até o final. Pois nos é dito, Deus confiou todos os homens à desobediência, a fim de que ele tenha misericórdia de todos. Aqui está uma história simples. Um menino nascido na pobreza, nascido na Rússia, em uma família judia que não sabia nada de refeições completas. Ele era o mais velho de uma família de 5 pessoas. Em uma idade muito tenra, sua mãe morreu, deixando apenas alguns bebês. Ele era então talvez, eu diria 10. Ele teve que trabalhar para sustentar a família. Seu pai era trabalhador, mas não conseguia trazer o suficiente para alimentar a família. Ele nunca soube o que era ter um novo par de sapatos, um novo par de calças, uma nova camisa, um novo chapéu. Tudo foi dado pela caridade. Então, quando ele desgastou o sapato, ele poderia voltar e pegar outro par de coisas para envolver seu pé na fria Rússia. Ele arrumava um emprego indo ao banco todos os dias com grandes denominações de papel, e eles seriam trocados por prata e cobre. Então, quando ele voltava, ele tinha a mesma quantidade de dinheiro, desta vez em prata e cobre. E um dia, diante do caixa, o caixa notou que o cobre e a prata tinham marcas externas semelhantes. Eles pareciam iguais. E ele se perguntou, não seria maravilhoso se aquele caixa cometesse um erro e me desse prata em vez de cobre? Naquele momento, ele assumiu que o caixa fez. E em sua mente, ele pegou as coisas e depois voltou para a loja. Ele sabia que o caixa não tinha feito isso, mas ele simplesmente limpou e jogou um pequeno jogo. E ele voltou sentindo que o caixa havia cometido o erro e se perguntou, agora, o que eu faria? Eu vou para um restaurante e como pela primeira vez na minha vida para onde me sinto satisfeito. Eu vou comer até chegar aos meus ouvidos. Depois vou comprar um par de sapatos e depois vou comprar um par de calças. Ele sabia que cobriria tudo. Quando ele voltou para a loja, o homem não cometeu um erro, mas ele teve a alegria de andar nessa suposição. No dia seguinte, o homem cometeu esse erro, e ele percebeu isso no minuto em que o homem cometeu o erro. Então, ele foi para outro banco e trocou o dinheiro na quantia certa para que ele pudesse devolver a quantia certa para a loja, deixando esse dinheiro sobrando. E com esse dinheiro extra, ele disse, eu lutei e lutei comigo mesmo, porque isso estava em conflito com o que a minha mãe morta havia me ensinado. Não roubarás, não cobiçarás. No dia seguinte, minha fome e meu desejo de ter um novo par de sapatos e um novo par de calças dominaram o que eu tinha ouvido da minha mãe. E eu comi até que veio, não meus ouvidos, mas até que estivesse farto. Então, comprei um par de calças e comprei um par de sapatos. Bem, quem fez isso? Se a lei não tivesse vindo ao mundo, eu nunca teria conhecido o pecado. Se a lei não dissesse, não cobiçarás, eu não saberia o que é cobiçar. E ainda aquele que me guia me consignou à desobediência. Então aqui está a dama conduzida como uma marionete por essa corrente que ela não podia controlar.
Ela controlava, formando nela e naquilo que poderia perfeitamente refletir-se. É a história de Cristo. Até que Cristo seja formado em você, assim nos é dito. Cristo reflete a glória de Deus e é a imagem expressa de sua pessoa. Bem, quem está formando o mestre? A palavra traduzida por mestre significa autoridade suprema, o controlador, Deus, o Senhor. É o que isso significa. Então, quando eles usam a palavra mestre, você procura e você verá que significa a suprema autoridade, o Senhor, Deus, o controlador. Assim, o controlador está no controle de todas as vidas do mundo. Aquele controlador é Deus, e você está consignado à desobediência para que ele tenha piedade de você. Então você se encontra como ele, faminto e embaraçado por causa dos trapos que usava. E ele aprendeu que a lei é espiritual. Então ele se levantou do estado como um menino judeu, pequeno e empobrecido na Rússia. E depois da Revolução ele se encontrou quando a guerra chegou ao fim, entre os soldados que deixaram a Rússia e se dirigiram para a França. Então, quando ele morreu com 77 anos de idade na Sexta-feira Santa, essa sexta-feira passada, ele poderia deixar uma propriedade que atinge milhões. Ele aprendeu a lei. Ele aprendeu que a lei é espiritual. E ele mesmo me disse que nunca levou um homem ao tribunal por contas não pagas. Ele se sentava em sua mesa quando todos os empregados saíam e ele escrevia uma carta agradecendo ao homem pelo seu cheque. Ele nunca mandou, mas conseguiu entrar nesse estado de espírito e agradecer pelo cheque que haviam enviado. E ele disse, em questão de dias, nunca mais de uma semana, mas muitas vezes 2 ou 3 dias, chegava o cheque. O cheque veio a ele em pagamento de uma conta não paga que estava muito atrasada. Mas ele disse, nunca tive que perder um amigo, pois não posso continuar no negócio e perder clientes. Então, eu nunca tive que cobrar um cliente. Eu aprendi a lei. Eu aprendi que essas suposições, embora negadas pelos meus sentidos, se eu realmente acreditar nelas e colocar toda a minha fé na suposição, isso se tornaria realidade. E assim eu vivi por muito isso. Muito antes de te conhecer, muito antes de eu ter ouvido falar de você. Eu ouvi falar de você apenas através da minha esposa. Ela ouviu falar de você e ouviu a lei. E nós meio que nos despedimos juntos quando estávamos em Paris. Mas muito antes de conhecê-la, provei essa lei quando era um garotinho pobre russo e comecei a viver com ela. Então, nunca mais levei um homem ao tribunal para recuperar o dinheiro que eu havia adiantado da forma de mercadoria. Então, quando ele morreu na idade madura de 77 anos, ele morreu repentinamente de um ataque cardíaco. Bem, ele havia provado que as palavras de Paulo estavam certas, e ele não conhecia Paulo, porque ele nasceu e foi criado na fé judaica, e duvido que ele tenha lido o Novo Testamento. Então, quando Paulo faz a declaração no capítulo 7 de Romanos que a lei é espiritual, quando ele faz essa afirmação ousada de que, se não fosse pela lei, eu nunca deveria ter conhecido o pecado. Eu não deveria saber o que é cobiçar, se a lei não tivesse dito, não cobiçarás. Assim, Deus confiou todos os homens à desobediência, para que ele tenha misericórdia de todos. E assim como a dama resistiu, mas não conseguiu resistir, ela foi guiada em uma certa direção contra sua vontade, e ela teve que ir, pois algo dentro dela é mestre e está colocando você através dos fornos.
Quanto tempo, quão vasto, quão severos fornos, antes de encontrar o Pai, demoraram a dizer Blake. E o Pai é o Mestre. Esse é o ser que você realmente é. E você, a coisa que você vê aqui, é apenas uma emanação desse Mestre. E ninguém conhece o fundo daquele servo, pois este é o servo. Assim, em Davi, filho de Jessé, encontrei um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Assim, ele é chamado de servo, mas no final ele é chamado de filho. Ele, na verdade, agora retornou e se tornou um, mas estar diante dele é o que ele colocou em todos os passos. Então é o Davi, no Salmo 51, Natã, o profeta, vai até ele e lembra-lhe o que ele fez quando entrou em Batseba. Ele enviou o marido de Batseba para a batalha, na esperança e conhecimento de que ele seria morto, e em seguida ele iria receber Batseba. Então Natã vai e diz a ele, e então as palavras de Davi: contra ti só pequei eu, e fiz o que é mal aos teus olhos. E ainda quem fez isso? Eu só fiz a sua vontade que você me deu por esta lei, que você me deu, o desejo de cobiçar. Eu nunca teria sabido o que é cobiçar se a lei não dissesse, não cobiçarás, e então você me faz pecar. Então Deus me condenou ao pecado, colocando sobre mim um fardo que eu não podia nesta carne resistir. Então, quem é você? Ele perguntou, julgar o servo de outro? Ele está diante de seu próprio mestre, ou ele cai diante de seu próprio mestre, mas ele será mantido, pois o mestre é capaz de resistir a ele. Então, todos no mundo passaram pelo inferno, posso lhe contar. Se eles não tiveram, eles vão passar por isso, ou eles estão passando por isso agora. E você perdeu. Você diz que tem 5 sentidos. Você perdeu cada um deles em algum momento, mas todos e no final você será o único falado no Evangelho que tem o poder de perdoar o pecado. Quando ele vem somente no final da jornada. Cristo vem uma vez, no final. É quando ele vem, e quando ele vem do modo mais maravilhoso e misterioso, e deixa aquele por quem ele vem, porque ele era o mestre o tempo todo, e quando ele vem, ele deixa aquele em quem ele agora se levanta experimentar quem ele é. E você experimenta Cristo na experiência de primeira pessoa, singular e presente. Neste mundo, podemos conhecer uma coisa mentalmente, comparando-a a outras coisas, analisando-a e aceitando-a, mas sabemos apenas uma coisa espiritualmente, tornando-a. Você nunca na eternidade conhecerá a Cristo até se tornar Cristo, e Cristo vem no final. Então, quando ele vem, tudo bem, você sabe exatamente quem ele é, e você perdoa todo ser pelo que ele fez, o que ele vai fazer ou o que ele pode ser obrigado a fazer. Porque ele se move sob compulsão, todos. Você roubou e julgou o ladrão, você foi cego, e ele disse: Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais para que nascesse cego? Ele disse: nem o homem, nem seus pais, mas que as obras de Deus se manifestem. Não o culpe, todas as pessoas fazem. Ele é cego, tudo certo, cego desde o nascimento. A questão implicaria que aquele que fez a pergunta acreditou na reencarnação, mas ele não aceita essa teoria. Quem pecou? Este homem? Ele nasceu desde o nascimento, nascido cego. Quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Essa é a história do 9º capítulo de João. E ele respondeu: nem este homem, nem seus pais, mas para que as obras de Deus sejam manifestas.
Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então ele leva o filho, leva você, é chamado de servo e coloca no inferno. Como ela disse, que incêndios deve ter tomado para pegar o vidro e transformá-lo em um estado fundido. Era vidro líquido quente formado em um homem, e saiu no topo da minha cabeça, e o rosto era o de um homem. Estava completo. Essa é a palavra perfeita completa, mas o corpo não estava, porque o corpo não vai ser como este corpo. Vai ser aquele corpo glorioso do qual falei de vez em quando se move como um serafim, aquela serpente ardente. O rosto, sim, é humano, a voz humana, as mãos humanas, mas não pergunte sobre o corpo. Isso é algo totalmente diferente. Ela viu corretamente e ela tinha passado pelos fornos, ou ela não poderia ter visto aquele estado cristalino que é tão claro que pôde refletir a glória de Deus. Se não fosse feito dessa forma, não poderia refletir a glória de Deus. A imagem é perfeita, não apenas reflete, irradia, porque se torna um com aquele que o colocou através dos fornos. Então, quando ela lê esta noite, e eu espero que ela vá nessa declaração do capítulo 31, essa grande coisa que Deus fez na terra, que uma mulher circunda um homem, uma mulher se transformou em um homem, que aquilo que era a irradiação de Jeová, chamado na Escritura de Virgem de Israel, agora retorna e é o próprio Jeová. Então, a emanação, ainda minha esposa, ainda é agora eu mesmo. Ele retorna e os dois se tornam um, mas o pai sofreu com a radiação. Então, ninguém lhe diga que o que você fez, você deve estar com remorso e insistir nisso. Posso lhe dizer que você está aprendendo a lei e aprendendo que a lei é espiritual. Não é observar as coisas externas, como lavar as mãos antes das refeições e acender as velas em um determinado dia e dizer graça e fazer todas essas coisas que as pessoas fazem exteriormente. É o que você faz internamente. O que eu estou fazendo neste momento, a todo momento, estou julgando as pessoas pelo seu desempenho externo, sua posição social, sua posição intelectual, sua posição financeira. Ou estou perguntando-lhes uma pergunta: o que você quer? E embora possa parecer o pedido mais impossível, você o concede. Bem, isso é testar você mesmo agora para exercitar esse poder. Pois, concedendo-o, você perdoa o pecado, pois eles estão errando o alvo. Pecado é errar o alvo na vida. Portanto, o objetivo final é a formação desse ser que possa irradiar e refletir a glória de Deus. Esse é o fim, que significa perfeito, completo, acabado, que você pode dizer: eu terminei a obra que me deste para fazer. Agora, volta para mim a glória que é minha, a glória que tive com ti antes que o mundo existisse. Sim, eu o abandonei como filho de Deus, e tomei sobre mim este vestido, e me tornei um servo, um escravo, e fui crucificado neste vestido chamado de cruz. E não fiz nenhuma reputação, e me tornei obediente até a morte nesta cruz, e passou por todos os horrores do mundo. E ele me chamou, então, seu servo. Mas no final, quando eu completei o trabalho que vim fazer, a cruz é retirada e eu me levanto. E eu sou o próprio ser, pois eu me levantei do filho para o Pai. Mas porque eu sou o Pai, ainda deve haver um filho para dar testemunho da minha paternidade. E ele está diante de mim, e ele é Davi, a soma total de todas as minhas experiências humanas, mas desta vez glorificado.
Ele não sente falta de nada. Seus olhos são perfeitos, conforme relatado no livro de Samuel. Olhos lindos, pele clara, tudo nele é perfeito. Você não poderia melhorar a beleza de Davi. Não falta nada quando você olha para ele e vê seu filho. E você certamente o colocou no ritmo. Você arrancou os olhos dele quando ele nasceu cego. Você tirou dele a capacidade de falar. Você tirou dele a capacidade de ouvir. Todas essas coisas que você tomou, e ele teve que obedecer a você, assim como esta senhora teve que obedecer a esta simples corrente puxada por um homem. Um homem estava dirigindo e começou com esses enormes instrumentos que aram uma montanha e remove uma montanha. É assim que a visão começou. E então você os viu removendo montanhas. Você os viu fazendo rodovias onde passam por uma área inteira de floresta. E em pouco tempo ela é simplesmente nivelada e eles fazem uma rodovia. Bem, eles estão fazendo uma estrada nela e conseguiram, pois o fim justifica todos os horrores que ela passou, pois isso só estava mostrando a ela em visão essa linda imagem, o que ela passou. Ela foi arada, arada, e sofreu, mas algo adorável estava saindo, e saindo do seu próprio crânio, quando uma mulher se transformou em um homem. E agora ela volta e é uma com o Pai. Então, quando você vê alguém no mundo e você está passando, não se analise e pergunte: o que eu fiz isso está errado? Bem, vá para as Escrituras e descubra. Ele me consignou a desobediência. Então, se eu desobedecer à lei, é Ele. Então, quem é Ele? Meu próprio maravilhoso Senhor. E quem é esse Senhor? Minha imaginação. Esse é o Pai, esse é o Senhor, esse é o Mestre. Então eu obedeci a Ele a cada momento do tempo. E quando Ele me acordou, quando era menino, e me enviou 2.000 quilômetros de distância para uma escola sem nenhum amigo, nenhum parente para me receber, porque o fogo era tão intenso e o desejo de ir, eu tinha que ir. E quando fui demitido de um emprego ou despedido de outro, ou quando saí, tive o desejo intenso de fazer algo diferente. Foi Ele quem me guiou o tempo todo. Foi Ele quem me levou a Londres quando eu realmente não estava qualificado para fazê-lo. E depois em Londres para encontrar um homem, um engenheiro aposentado que gostava do mundo psíquico e me apresentou essa maneira de pensar. Apenas uma pequena faísca. Estava tudo lá. Ele só precisava acender a faísca. Então, quando voltei, morava em livrarias de segunda mão da cidade de Nova York. Quando eu podia comprar um livro, eu comprava um livro. E quando viajei como dançarino, viajei com minha biblioteca. Quando os outros jogavam cartas durante o dia para matar o tempo entre os shows, porque fazíamos 3 ou 4 shows por dia, eu estava lendo meus livros. E quando eles saíam depois do show, à noite fazendo algumas coisas, eu pegava meus livros e construí minha biblioteca, assim quando eu não tinha condições de comprar um livro. Foi assim que gastei meu dinheiro. Então, eu lhes digo, todos estão desempenhando o papel que o Mestre determinou. E nós pensamos que somos completamente livres neste mundo. Nós não estamos livres até o final. Não até o final, quando o Filho nos libertar. Porque se o Filho te libertar, você é livre de fato, mas não até o final. Então eu diria adiante, estamos descartando os erros e nos apegando à verdade, descartando mais erros e mantendo a verdade. Pois então, eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. Não há outro jeito. Eu lhe disse exatamente como isso vai acontecer. Não há outro caminho.
Não há um jornal de manhã que algum agente de publicidade não está tentando convencer aqueles que leem que existe outro caminho, e eles o chamam por todos esses diferentes ismos. Não há outro caminho. No final, você vai encontrar quem você é, e quando você o encontrar, você é o Senhor Jesus Cristo, e o Senhor Jesus Cristo é o Senhor Deus Jeová. E então virá aquele momento inevitável, quando esse fim for alcançado, que você tira a roupa e você é um com a eternidade, e todos aqueles que o precederam não são maiores do que você, porque eles o precederam. Não vocês são todos iguais, a irmandade, e essa irmandade forma um único Deus e Pai de todos. Então, quem és tu? Perguntou Paulo no 14º capítulo, o 4º versículo de Romanos. Quem és tu para julgar o servo de outro? É diante de seu próprio mestre que ele permanece ou cai, e seu mestre é capaz de fazê-lo ficar de pé. Ele será mantido em pé, e no final tudo será perdoado. Então, hoje à noite, eu digo ao meu amigo que escreveu a carta que recebi hoje, parabéns. E se a visão parecia selvagem às vezes, eu me regozijo. Coloque-os para baixo para mim e envie-os, não importa como eles vêm. Todos eles fazem sentido para mim. Eu te digo, sua carta foi de pura alegria hoje. E a carta de sua filha foi de pura alegria também. Isso tem um tremendo significado. Ela me viu no papel, e quando essa coisa monstruosa apareceu e estava prestes a te morder, meu rosto apareceu. E ela te disse na carta, me disse pelo menos não era o rosto do monstro, era o seu rosto. E a coisa toda desapareceu. Onde quer que ele apareça, isso acabará com todo o absurdo, pois eu passei por isso. Minha querida passou por tudo o que eu te disse. Eu não estou especulando, eu não estou teorizando. Eu diria a alguém esta noite que está passando por grande tristeza: o mestre está fazendo isso, o mestre chegou. Se você não está agora consciente da lei, é porque você não está pronto para isso. Mas você foi feito consciente da lei, e a menos que você esteja consciente da lei, você não pode violar a lei. Não poderia haver pecado no mundo a menos que houvesse lei, porque o pecado está simplesmente ficando aquém de uma marca. Se você não tivesse uma marca neste mundo, se a morte não significasse nada para você, não matarás, não significaria nada. Se você aceitar os mandamentos, bem, então a violação deles é pecadora. Mas nenhuma violação, se você não tiver a lei. Como você pode violar o que você não tem como uma marca? Se você não tem objetivo neste mundo, como pode perder isso? Se você não tem objetivo, como você pode perder? Mas você tem um objetivo, e esses estão aqui. Eles têm o maior objetivo. Esse fim é ser Cristo para não servir a Cristo. Isso não é bom o suficiente, mas ser Cristo. Você nunca o conhecerá de outra maneira a não ser Cristo. Você não conhece o amor no verdadeiro sentido da palavra, até que você seja realmente incorporado ao corpo do amor. Então, você é amor. Bem, nós temos vislumbres disso por estarmos apaixonados. De que outra forma um homem poderia conhecer o amor a menos que ele estivesse apaixonado? Você pode falar sobre isso e todas essas coisas, mas é preciso estar apaixonado para conhecer o amor. Mas o extremo do amor é quando alguém é incorporado ao corpo do amor. Então, você não pode descrever essa alegria, você não pode descrever esse amor. Somente uma experiência de Deus na forma de amor poderia descrevê-lo para o indivíduo que o possui.
Mas como ele vai dizer para transmitir essa mesma experiência para outra? Ele não pode fazer isso, mas pode encorajar os outros e eles simplesmente acreditarão nele. Se eles acreditam nele, e ele vai cegamente dizer a todos, aqueles que acreditam e aqueles que não acreditam, até aquele momento em que ele retorna ao corpo do amor e ocupa seu lugar. Onde? Em você, pois no final há apenas um Pai de todos. A senhora também disse em sua visão que havia Paulo, e ela era Paulo, mas Paulo falou de si mesmo como mulher se transformando em um homem. Eu lhe digo, na ressurreição, você está acima da organização do sexo. Você não é nem homem nem mulher. Você não está nem amarrado nem livre. Você é Cristo e Cristo é Deus. Até esse momento chegar, você ainda é servo daquele mestre que está conduzindo você, enquanto ele a conduz, e chegará o dia em que ele se formará em você. Cristo se formará para que ele possa irradiá-lo, pois você é o mestre e o reflete. E quando esse momento chegar, então você retornará, e você é um com o mestre, que é o Senhor Jeová. Parece além dos sonhos mais loucos do homem, mas posso lhe dizer, é verdade. Então, não tolere ninguém, deixe-os em paz. Quando eles estão sofrendo, deixe seu coração sair para eles e expressar misericórdia, pois você passou por isso, ou então você passará por isso, pois nenhum sairá até que ele seja perfeito, como seu Pai é perfeito. E o Pai teve que passar por toda a experiência do homem para ser perfeito. E você vai passar ou já passou? Eu ouso dizer que você passou. É por isso que você está aqui. Todas as experiências da humanidade. E no final, você é Deus Pai. Agora vamos ao silêncio. Amado irmão, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo com nossos irmãos a terem esse conhecimento. Sugiro a todos que adquirem os 7 livros em um de Neville Goddard, para que possam se aprofundar verdadeiramente nesses conhecimentos. Devemos ter esse livro juntamente com a nossa Bíblia cristã. Esse livro tem toda a informação que todos necessitam para compreender a Bíblia. Clique no link abaixo, na descrição desse vídeo, e adquira agora o livro impresso O Despertar da Consciência, ou poderão adquirir os 7 e-books digitais ou mesmo adquirir o pacote completo, que está com um valor sensacional. Adquira agora para que possa ter o discernimento que tanto almeja, passo a passo nos 7 livros. Muita paz e luz a todos. Namastê.